Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar no material bem denso, sabe? É o relatório It Lancet de 2025. Ele foca numa teia super complexa: sistemas alimentares, saúde e justiça social. Nossa ideia aqui é tentar destrinchar os pontos principais, os desafios que ele levanta e, claro, as soluções que propõe. E para começar já com um dado que, olha, me deixou pensando. O sistema alimentar global, sozinho, é responsável por 30% das emissões de gases de efeito estufa. É o maior motor que está empurrando a gente para fora dos limites seguros do planeta. Clima, biodiversidade, água, uso da terra, tudo isso. Impressionante, né? É impressionante e, ao mesmo tempo, preocupante. E o relatório, ele joga a luz sobre um paradoxo central nisso tudo. A gente produz calorias, em teoria, suficientes para alimentar todo mundo no planeta. Só que, na prática, Quase metade da população mundial, e estamos falando aí de 3,7 bilhões de pessoas, é muita gente, não tem acesso garantido. Acesso a quê? A comida saudável, a um ambiente limpo, a um salário justo para viver com dignidade. Então o que a gente tem é uma crise dupla. Uma de desigualdade brutal e outra de um dano ambiental que está ficando insustentável. nossa, é uma dualidade bem forte mesmo. E diante desse cenário, o relatório não fica só no diagnóstico, né? Ele aponta caminhos. Um deles que chamou a atenção é a tal Dieta da Saúde Planetária, a PHD. O que seria isso, mais concretamente? E por que esse foco tão grande na saúde? Exato. A PHD é uma das propostas centrais. Basicamente, é uma dieta muito rica em vegetais. Frutas, legumes, grãos integrais, leguminosas, oleaginosas e com um consumo bem mais moderado de produtos de origem animal, principalmente carne vermelha e processados. É mais sobre o equilíbrio. O foco na saúde vem dos estudos associados. Quem segue um padrão alimentar parecido com a PHD tem um risco, em média, 27% menor de morte prematura. Imagina isso globalmente. A estimativa é que daria para prevenir algo como 15 milhões de mortes por ano. E não só isso, né? Reduzir muito a carga de doenças crônicas. Diabetes tipo 2, doenças do coração. É quase uma política de saúde pública disfarçada de dieta. 15 milhões de mortes é um número que impacta. Mas, sabe, pensar só na dieta individual, por mais que seja poderoso, parece que não conta a história toda que o relatório quer passar. Ele puxa muito para uma questão mais sistêmica, que é da justiça social, não é? Com certeza. E essa parte é igualmente, ou talvez até mais, chocante. Os números são bem claros. Pensa assim, os 30% mais ricos do mundo são responsáveis por, tipo, 70% da pressão ambiental que vem dos sistemas alimentares. É desproporcional. E na outra ponta dessa cadeia, milhões de pessoas trabalhando em condições muito precárias. O relatório aponta que quase um terço, 32%, dos trabalhadores do setor ganham menos que o mínimo para sobreviver. Sem falar em trabalho infantil, que ainda existe, e nas disparidades enormes contra as mulheres no setor. Então não dá para falar em transformar o sistema alimentar para ser sustentável para o planeta sem pensar em quem está produzindo essa comida. A transformação tem que ser justa. A base tem que ser equidade. Fica muito claro como tudo está interligado, né? Não dá para puxar um fio sem mexer nos outros. Então, como é que o relatório sugere que a gente pode enfrentar isso de uma forma mais integrada? Mudar a dieta é um ponto, mas o que mais entra nessa equação? A visão que o relatório traz é justamente essa, de combinar as frentes. Não é uma bala de prata. Então, sim, incentivar dietas como a PHD é importante, mas isso tem que vir junto com outras ações grandes. Reduzir o desperdício de alimentos pela metade. Metade é muita coisa. E também adotar práticas agrícolas que sejam realmente sustentáveis, que regenerem o solo, que usem menos água, que protejam a biodiversidade local. E, claro, proteger os ecossistemas naturais que ainda restam, florestas, oceanos. A promessa dessa abordagem combinada é ousada: melhorar a saúde das pessoas, ajudar a restaurar a saúde do planeta e ainda conseguir alimentar a população mundial, que deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas lá por 2050.
É uma visão ambiciosa, sem dúvida. E para tornar isso um pouco mais concreto, parece que eles propõem um conjunto de soluções, um framework, né? Você pode dar uma ideia de como essas soluções tentam conectar na prática saúde, ambiente e justiça social? Sim, são 8 áreas de solução que eles detalham, e o interessante é ver como elas se conversam. Pega, por exemplo, a questão de reduzir a perda e o desperdício de alimentos. Isso tem um impacto ambiental direto, né? Menos recurso jogado fora, menos emissão de metano em aterro. Mas, ao mesmo tempo, se a gente desperdiça menos, a comida tende a ficar mais barata, mais acessível. Isso ataca a questão da equidade, do acesso para quem tem menos renda. Outro exemplo. Empoderar comunidades marginalizadas, pequenos agricultores, povos indígenas, mulheres rurais. Incentivar e apoiar que eles usem técnicas agrícolas mais sustentáveis, agroecologia. Isso beneficia diretamente a biodiversidade, o solo, a água local. E, ao mesmo tempo, fortalece a segurança alimentar e a renda dessas comunidades. Entende a conexão? Entendi, sim. Fica bem claro que o buraco é mais embaixo, né? Não é só sobre o que a gente põe no prato. Os sistemas alimentares que a gente tem hoje, eles estão bem na raiz de várias crises que a gente vive. Saúde, ambiente, sociedade, tudo junto. Então, no fim das contas, o que tudo isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o jeito como a gente produz, distribui e consome comida precisa mudar. E não é uma mudancinha qualquer. Precisa ser uma transformação profunda. E o ponto-chave do relatório é: essa transformação tem que ser justa. O relatório dá um mapa, um caminho baseado em ciência. Mas, para ele sair do papel, depende de ação coletiva. Governos, empresas, nós como sociedade civil e, claro, cada um nas suas escolhas diárias, né? E isso deixa a gente com uma última provocação, talvez. Exato. Qual o papel que as nossas escolhas alimentares individuais podem ter? E talvez mais importante ainda, qual o papel da nossa voz ativa, cobrando sistemas que sejam mais justos, mais transparentes? Fica essa reflexão, sabe? A justiça social não é só um detalhe bonito no discurso. Ela é, na verdade, um ingrediente essencial. Sem ela, um futuro alimentar que seja realmente saudável e sustentável para todo mundo, bom, ele simplesmente não vai ser possível.